Fala pessoal, tudo tranquilo? Professor Leonel, e hoje nós estamos numa aula para o terceiro ano, então eu vou tentar manter regularmente alguns vídeos, né? Não vou conseguir fazer toda semana, mas alguns que dão uma introdução ao assunto. Bom, esse vídeo é para o terceiro ano, que a gente vai começar a falar sobre as teorias evolutivas, tranquilo? Bom, primeira coisa, antes da gente chegar no ponto de teorias de Lamarck, de Darwin, a gente vai falar um pouco sobre a origem da vida. A Terra possui 4,5 bilhões de anos e a vida só surgiu 3,5 bilhões de anos atrás, ou seja, 1 bilhão de anos a Terra ficou sem ser habitada por nenhum organismo vivo, certo? Como surgiram os primeiros seres vivos? Bom, existem duas teorias, ou seja, duas hipóteses, ideias que os pensadores de um tempo atrás vieram na mente deles e eles tentaram expor, defender essas ideias. A primeira é a teoria da abiogênese, ou geração espontânea, que eles falavam que os animais simplesmente surgiam por uma força vital. Existiam fórmulas para explicar, por exemplo, o surgimento de ratos, que você pegava uma pilha de lençol sujo, deixava num quarto vazio e escuro por uma semana e iam surgir ratos. Que nos pântanos, por exemplo, na lama do pântano era dado a origem de cobras, de tartarugas, de crocodilos, ou seja, os caras tinham umas ideias bem loucas, né, para explicar como a vida surgia. Não era nada muito científico, como vocês podem ver. Tinham fórmulas e, bom, tinha as coisas mais absurdas que vocês podem imaginar. E tem a teoria da biogênese, que seria da origem da vida, que todo ser vivo surge de outro ser vivo, que é o que a gente prega hoje em dia, né? Não tem como uma barata vir do nada. Ou seja, ela tem que vir, tem que ser uma reprodução de outra barata, de uma ninhada de ovos, vai surgir as demais baratas. Por exemplo, eu botei aqui essa imagem aqui de uma carne em putrefação, ou seja, de larvas de mosca, para mostrar que na abiogênese, ou seja, a geração espontânea, eles acreditavam que as larvas surgiam da carne podre. Eles não passavam na cabeça que uma mosca ia pousar ali, depositar ovos, e depois esses ovos iam eclodir e virar larvas, que era, no caso, defendida pela biogênese. Então deu para entender isso aí, né? A biogênese, geração espontânea, ou seja, surgia por uma força vital, uma força maior, que era inexplicável, né? Apesar de terem receitas para formar animais, e a biogênese, que todo ser vivo só pode surgir a partir de outro ser vivo. Tranquilo. Bom, foram feitos alguns experimentos que tentavam comprovar a abiogênese e outros que tentaram comprovar a biogênese. Claro que no final foi comprovado que a biogênese é a teoria mais correta, né? Se vocês puderem pesquisar, fazer uma pesquisa para vocês mesmos, a gente não vai se adentrar muito. Tem o experimento de Reid, o Needham e tem do Pasteur, que foram um dos principais caras que defenderam a biogênese. Né? O do Needham, vou falar basicamente aqui, que ele pegou 2 potes vazios. Um pote ele largou carne e no outro também. Ele tapou com uma gaze, que não permitia a entrada de nenhum inseto, e o outro ele deixou aberto. Claro, surgiu larvas de mosca no que estava aberto. Ele tentou, por assim, muito básico, comprovar a teoria da biogênese. Depois veio outros caras viajando, tentaram fazer experimentos comprovando a teoria da abiogênese, e claro que no final foi refutada, não foi aceita. Tá? Hoje parece assim uma coisa meio maluca, né? Mas antigamente a gente tem hoje uma tecnologia na nossa mão, e antigamente, como tinha muita influência da questão da igreja, né, principalmente, então eles tentavam sempre pregar uma criação divina, algo misterioso, inexplicável, que hoje a gente sabe que não funciona mais ou menos assim. Claro, respeitando a crença de cada um. Bom, hipóteses sobre a teoria da vida. Eu separei algumas aqui, as principais. A gente tem a panspermia, que é a origem extraterrestre, que todo organismo que habita hoje, ou os primeiros organismos que existiram na Terra, eles vieram do espaço por meio de meteoritos. Se a gente lembrar que a Terra surgiu do grande Big Bang lá, que veio um meteoro, se chocou com outro, e vários detritos formaram uma esfera super quente, que depois foi resfriado ao longo do tempo. Então eles acreditam que esses componentes biológicos, né, esses organismos, os primeiros, os unicelulares, vieram desse meteorito. Só que não foi muito aceita porque também não explica. Tá, veio de meteoritos, mas de onde surgiram? Eles vieram do espaço? Como que surgiram lá?
se a gente até hoje não achou vida fora da Terra. Então ficou meio assim. O criacionismo, que é Deus criou tudo, as espécies não evoluem, que seria o fixismo, né? Tudo que Deus criou continua exatamente como é. A gente, no caso, teria que descartar a hipótese da evolução. E temos a evolução química, que hoje, atualmente, é a mais aceita. Que seres vivos surgem por associação de moléculas. A gente viu na introdução à biologia que existem moléculas, átomos formam moléculas, moléculas vão formar células, células tecidos, tecidos órgãos, órgãos sistemas, sistemas organismo, organismo juntos vão formar espécies, populações. Bom, a gente viu tudo isso na parte da introdução. Então a evolução química é a mais aceita. Tá? E por último, que uma que complementa a outra, a gente tem a teoria da endossimbiose, que moléculas foram englobadas por outras e passaram a viver em conjunto. Mais para frente a gente vai estudar, pode relembrar, mas é questão até de primeiro ano, por exemplo, que cloroplastos e mitocôndrias, que são organelas que são presentes na célula vegetal e célula animal, elas viviam livremente e depois uma célula acabou englobando ela e ela continuou vivendo ali em conjunto com os outros da organela. Ela fez parte, um componente. Tranquilo? Bom, então agora a gente entra na parte das teorias evolucionistas. E não tem como fugir de Lamarck e Darwin. Bom, Lamarck. Ele veio antes de Darwin, né? Então muita gente critica, o Lamarck é um burro, mas na verdade ele foi um visionário, né? Ele tentou, ele mexeu no vespeiro, vamos botar assim, né? Ele acreditava na geração espontânea, apesar disso. Mas eles acreditavam também que as espécies evoluíam, que elas não surgiram e simplesmente ficavam daquele jeito, tá? Principais características que a gente pode falar de Lamarck: a lei do uso e desuso e a lei dos caracteres adquiridos. A lei do uso e desuso se um organismo ele usa muita certa parte do corpo, vai desenvolver. E se ele não usa, ela vai atrofiar. Aí eu vou dar um exemplo para vocês gravam na mente de vocês. Imagina um cara super magro, tá? E ele começa a fazer academia. Então ele faz academia por 5 anos. Ele toma massa, ele toma comprimido, ele toma bomba, ele faz tudo. No final dos 5 anos esse cara tá super forte. Para Lamarck, o cara fez o uso, certo, desses músculos, ou seja, ele desenvolveu, e depois o cara vai encontrar uma namorada, vai se casar e vai ter filhos. O que o cara adquiriu, esse músculo na academia, vai ser passado automaticamente para a próxima geração, ou seja, para os filhos dele. Eles vão nascer já tudo bombadão. Então, era mais ou menos isso. Tu usava, desenvolvia, e depois essa característica, que seria uma sobressalência, né? Tu ia ser mais desenvolvido que o outro, do que uma pessoa magra, ia ser passada para a próxima geração, tá? Vamos falar agora sobre o darwinismo, que já era bem diferente, né? Mas claro que ele se baseou muito por estudos de Lamarck. Lamarck escreveu um livro chamado Filosofia Geológica, onde ele falava todas as ideias dele, né? Então, assim, não dá para jogar o estudo do cara, ele foi um pioneiro nisso, né? O Darwin veio bem mais na frente dele, depois dele, no caso, né? Ele fez uma viagem num navio chamado Beagle, então dizem que ele passou, por exemplo, no Brasil umas 2 vezes. Ele viajou ao redor do mundo. Quando ele chegou em Galápagos, que ele fez aquele estudo dos tentilhões, se vocês procurarem aí, que ele viu que espécies com a mesma característica morfológica só mudava o bico devido à alimentação, então ele viu dali, opa, peraí, tem espécies adaptadas a comer certos animais, certos frutos, mas elas são muito parecidas. Então daí surgiu a teoria do Darwin, né, da seleção natural, que a gente já vai falar. Ele escreveu o livro A Origem das Espécies, que características vantajosas têm mais sucesso de passarem para os descendentes. Então veja só o pensamento. Lamarck acreditava no uso e desuso. Aí a gente tem sempre no livro aquele exemplo da girafa. Perdão. Como é que era isso? A questão da girafa para Lamarck. As girafas, todas elas no início tinham um pescoço curto. E elas se alimentavam de árvores, né, da folhagem, e quando a folhagem de baixo acabava, elas acabavam tendo que forçar o pescoço, esticar, para poder alongar esse pescoço, chegar na folhagem superior. Só o que acontecia? Ele falava que simplesmente pelo uso, essas girafas desenvolviam o pescoço, e essa característica do pescoço desenvolvido passava para os seus descendentes.
Darwin acreditava que existiam girafas de pescoço curto, pescoço médio e pescoço longo. Com o passar dos anos, a folhagem inferior acabou. Então, o que sobressaiu? Girafa de pescoço médio, que já conseguiam pegar um nível superior, e de pescoço longo, certo? Depois de um tempo, as folhas do nível médio acabaram. Quem se sobressaiu? Girafas que possuíam o pescoço longo. Tanto é que num determinado momento se sobressaiu apenas girafas que tinham pescoço longo. E eram elas que estavam se alimentando, estavam mais fortes e propensas a reproduzir. Então, toda girafa de pescoço longo conseguiu se reproduzir e passou essa característica. É a mesma coisa que nós na população. Existem pessoas baixas, magras, gordas, e essa característica é uma característica herdada dos nossos pais. Ou seja, sempre vai ter uma variação, uma variabilidade de característica dentro de uma população. Foi o que Darwin falou, que dentro de uma população existem indivíduos diferentes. E os recursos limitados, se lembram da folhagem de nível baixo, médio e longo, pressionavam os indivíduos. E a natureza acabava por selecionar no final os mais adaptados, que no caso foi as girafas que tinham pescoço longo. Forçar o pescoço até pode acontecer de vir uma mutação genética. Tanto forçar vir um indivíduo depois com um pescoço um pouco maior. Mas não ia acontecer, gente, evolução não acontece de um dia para o outro, do pai para o filho. Acontece com milhões de anos, milhares de anos. Você nunca vai ver um processo evolutivo nessa vida. Você vai ver que acompanha muito tempo. Então uma pessoa fala, ó, eu vi uma espécie nasceu branca e depois ela nasceu preta porque ela estava vivendo num lugar escuro. Então é muito raro isso acontecer. Não é impossível, mas é muito raro de acontecer. Então a evolução é a descendência com modificação pro Darwin. Aí tá o exemplo das girafas que eu falei pra vocês, né? E era isso aí, pessoal. Espero que dê uma luz esse vídeo, né? É uma introdução, depois a gente vai entrar mais a fundo. Vou passar esse slide para vocês. Tem os exercícios, façam e qualquer dúvida é só falar comigo. Pode mandar lá no Classroom mesmo, lá um feedback, mandar uma mensagem que está com dúvida de alguma coisa, um exercício, alguma questão. A gente tenta responder o mais rápido possível, tranquilo? Espero que vocês tenham gostado, fiquem ligados que eu vou tentar sempre estar atualizando a página de vocês do terceiro ano, tranquilo? Valeu!